Boa tarde, meus irmãos. Você, meu irmão, em qualquer parte do Brasil, você também aí no exterior que estiver me assistindo, um abração forte para você. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que Deus te guie. Meu irmão, dê um joinha para mim aí para me ajudar. Você também, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, ô meu irmão, se inscreva aí, me ajude aí, tá? Meus irmãos, hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque um irmão, testemunha de Jeová, fez um comentário no meu canal aqui. Eu não vou falar o nome dele aqui porque eu sei que lá é complicado para eles, né? Mas um irmão muito educado, me tratou muito bem ali nos comentários e me pediu alguns esclarecimentos a respeito das coisas que eu prego e a respeito, fazendo uma comparação com o que eles acreditam. E eu tenho todo prazer quando a pessoa me faz um questionamento com respeito, igual esse irmão fez. Então eu estou gravando esse vídeo para responder os questionamentos desse irmão testemunha de Jeová. Antes de tudo, eu gostaria de agradecê-lo pela gentileza, né, e o respeito que ele teve para comigo. Olha, ele me chamou de irmãozinho. Ele me chamou de irmãozinho. E eu fiquei muito feliz. Obrigado, meu querido irmão, pela sua gentileza, pela sua atenção. Muito obrigado, viu? Você é realmente uma pessoa maravilhosa. Você é realmente uma pessoa de Deus. Eu acredito que você é. Ele me fez alguns questionamentos, mas foram questionamentos normais. Nada com falta de respeito. Foram questionamentos normais, perguntas a respeito da Bíblia que eu respondo para ele com todo prazer, com base no conhecimento que eu tenho. Ele me disse que Mateus capítulo 25, versículo 31, ali Jesus diz que quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele. Ali então, ele separaria as pessoas, separaria os bons dos maus, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Mas veja, meus irmãos, o texto é maior, mas eu estou resumindo aqui porque senão o vídeo fica muito longo, né? Então eu estou resumindo um pouco aqui. Ele está querendo dizer que essa separação das ovelhas e dos cabritos já está sendo feita. Porque Jesus diz, quando o Filho do Homem vier, né, com ele todos os anjos, então diante dele seriam separados os bons dos maus, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então ele está querendo dizer que essa separação já está sendo feita. E que a pregação das boas novas, pregada pelas testemunhas de Jeová, é uma mensagem de julgamento. Então foi isso também que eu aprendi quando eu era testemunha de Jeová, que a pregação das boas novas é uma mensagem de julgamento. Isso é o que o corpo governante e as testemunhas de Jeová dizem. Mas, para começar, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Jesus ainda não veio. Essa pregação, essa separação, ela seria feita quando Jesus vier. E Jesus ainda não veio, tá? As testemunhas de Jeová dizem que Jesus veio em 1914, mas ninguém viu Jesus voltando. Não teve uma pessoa. Por exemplo, a minha avó tinha 19 anos em 1914. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu perguntei para ela se ela viu Jesus voltando. Ela tinha 19 anos em 1914. Porque eu comecei a estudar a Bíblia em 1971, eu perguntei para ela se ela viu a volta de Jesus. Ela disse que não. Mas veja, a Bíblia diz que todos iam ver a volta, que todos iam ver a vinda de Jesus. A vinda de Jesus não ia ser de forma invisível, como as testemunhas de Jeová dizem. Vocês estão duvidando disso? Então veja comigo Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Aqui diz assim, o anjo diz assim, eis que ele vem com as nuvens e
todo o olho o verá. Todo o olho o verá. Jesus virá com as nuvens e todo o olho verá. Então isso indica que Jesus não veio, porque nenhum olho viu. Se todo o olho verá, nenhum olho viu Jesus voltando. Então, essa separação dos bons e dos maus, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, ela será feita quando Jesus vier. E Jesus não veio. Tá bom? Agora, meus irmãos, outra coisa que ele me perguntou: quem recebeu autorização para dar o veredito nesse julgamento? Esse julgamento que, segundo ele, está sendo feito pelas testemunhas de Jeová, nessa pregação das testemunhas de Jeová, é uma pregação de julgamento. Ele está me perguntando quem recebeu autorização para dar o veredito, ou seja, para dar a sentença para os condenados, né? Eu penso que ele está querendo dizer que o corpo governante recebeu, né? Recebeu de Jesus essa incumbência. Ele está querendo dizer que o corpo governante recebeu de Jesus essa incumbência. O corpo governante até tem mesmo essa pretensão, mas Jesus não deu esse privilégio para eles e nem para ninguém. Sabe por quê? É porque a Bíblia diz que esse privilégio pertence a Jesus. Só Jesus que julga, né? Ser humano nenhum não tem poder para julgar ninguém. Veja, meus irmãos, em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, aqui diz, o apóstolo Paulo diz que todos nós, o apóstolo Paulo não fez distinção aqui não, todos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. Não é perante o tribunal do corpo governante e nem perante o tribunal das testemunhas de Jeová, não. Todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Ao contrário do que as testemunhas de Jeová dizem, inclusive as testemunhas de Jeová e o corpo governante terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. Eles terão que comparecer perante esse tribunal. Agora, me explica, como é que vocês foram incumbidos, encarregados de julgar as pessoas, se vocês também vão ser julgados? Me responda isso, por favor. Então, não tem a menor possibilidade. Tá vendo, meu irmãozinho? Meu querido irmão? É isso aí. Agora, quanto às boas novas, Jesus incumbiu todos de pregar. Jesus não determinou a forma de pregar. Jesus não falou, vocês vão de casa em casa, vocês vão montar um palanque na praça, vocês vão pregar na internet. Não, Jesus não determinou como é que nós ia pregar, não. Jesus determinou como que não deve ser pregada. Jesus não disse como que deve ser pregada. Jesus disse como que não deve ser pregada. E sabe como que não deve ser pregada? É como as testemunhas de Jeová pregam, de casa em casa. Jesus disse que não deve pregar as boas novas de casa em casa. É errado pregar de casa em casa. Veja comigo, por favor, Lucas, capítulo 10, versículo 7. Lucas, capítulo 10, versículo 7. Jesus disse para os discípulos: não fiqueis a andar de casa em casa. Chegar numa casa, fique lá, come e bebe, enquanto a pessoa quiser sustentar vocês, porque o pregador tem direito ao seu alimento. Mas fica naquela casa. Não fique a andar de casa em casa. Pregar de casa em casa é errado. Está escrito isso em Lucas, no capítulo 10, versículo 7. Está vendo, meus irmãos? Então, é isso aí. A Bíblia diz que não deve andar pregando de casa em casa. Agora, meu irmão, você citou para mim o texto de Salmos 37, versículo 20, para justificar a atitude do senhor Antony Mores, né, pelo fato de ele soprar aquele palito de fósforo e ter aquela satisfação, ter aquela alegria em dizer que os inimigos de Jeová serão apagados, assim como aquele palito seria apagado. O Antony Mores vibrou de alegria, as pessoas que estavam assistindo ele falar,
vibraram de alegria, né? Você tentou justificar para mim aqui citando que Jeová disse no Salmo 37:20 que os seus inimigos serão apagados como fumaça, né? Jeová disse isso. Então, você usou isso aqui para justificar. Mas, meu irmãozinho, deixa eu te falar. Jeová é nosso Criador. Jeová pode falar o que Ele quiser. Nós não podemos falar só porque Jeová falou, não. Jeová é nosso Criador, Ele é nosso dono. Ele pode falar o que Ele quiser. Existe uma questão de hierarquia. Jeová está lá em cima e nós estamos aqui embaixo. Nós não podemos comparar com Jeová, não. Só porque Jeová falou uma coisa, nós não podemos falar, não. Isso é uma questão de hierarquia. Eu vou citar para você aqui um exemplo. Vou citar para você aqui um exemplo humano. Nós temos aqui um presidente da República que é humano, mas ele é superior, ou seja, ele é o mandatário do país. Quer dizer que se ele pegar um avião da FAB e viajar para outro país, nós também podemos chegar lá e pegar aquele avião e viajar para outro país? Não. Ele tem uma questão de hierarquia. Na hierarquia ali, ele é superior a nós. Eu vou citar outro exemplo para você aqui. Tem coisa que nós podemos fazer que outros não podem. O meu amiguinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é pai? Você tem filhos? Então eu vou fazer uma comparação com você aqui. Vamos supor que o seu filho faça uma estripulia bastante pesada. Você acha que você tem que repreender o seu filho. Você, como pai, você pode pegar o seu filho e dar nele umas palmadinhas no bumbum, não pode? Eu sei que pode. Agora eu te pergunto, e o seu vizinho pode fazer isso? O seu vizinho pode pegar o seu filho e dar umas palmadas, se o seu filho fizer uma estripulia? Não pode. Você que é pai pode. E seu vizinho que não é pai não pode. Então, Jeová é nosso pai. Ele pode falar aquilo que ele quiser falar. E nós não podemos falar simplesmente porque ele falou, não. Na hierarquia, Jeová está bilhões de quilômetros acima de nós. Nós não podemos falar as coisas só porque Jeová falou, não. O senhor Antônio Mores não podia ter feito isso. Ele errou. Ele vibrou com a morte das pessoas que não são amigos de Jeová e que não são hoje, mas poderá ser amanhã. Veja que o próprio Jeová, ele não agrada na morte das pessoas. O próprio Jeová disse em Ezequiel 18:29, ele disse assim aqui, ó. O próprio Jeová diz: porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, disse Jeová ou Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei-vos. Então veja, meu irmão, essa seita, Testemunha de Jeová, que você frequenta aí, ela está muito equivocada. Muito, mas muito mesmo. Então, repensa um pouquinho, procura estudar a Bíblia, né? Entre em contato comigo. Eu passei para você o meu telefone, lá nos comentários. Entre em contato comigo, 991515617, DDD 037, né? Fala comigo aqui, se você quiser conversar comigo, fala comigo que nós podemos conversar conversar de verdade, né? Um com o outro. Nós podemos argumentar um com o outro. Vai ser um prazer muito grande argumentar com você, porque você é uma pessoa muito educada e com gente educada eu gosto de conversar. Fique com Deus, um abração para você e para todos os irmãos que estão assistindo meus vídeos.